E a gente segue falando de economia, isso porque o índice de miséria, que é a soma da taxa de desemprego e inflação, dá uma percepção de como anda o bolso do brasileiro. Em 2021, os números foram bastante negativos e nesse ano a situação deve amenizar um pouco. O Sérgio Vale, nosso especialista CNN, analisa esse cenário. Veja só. Olá, 2021 foi um ano difícil para a população brasileira. A gente teve uma taxa de inflação que chegou a quase 10% no final do ano, uma taxa de desemprego também de 2 dígitos, pouco acima de 11%, e o que a gente vai entregar para 2021 provavelmente é um pouco melhor do que isso. Um termômetro interessante que a gente usa em economia para ter essa percepção de como a população está sentindo as principais variáveis econômicas, especialmente essas duas que são tão relevantes para o bolso dos indivíduos, que é a inflação e taxa de desemprego, é um indicador que tem um nome bastante estranho, o índice de miséria. Ele é simplesmente a soma da taxa de desemprego com a taxa de inflação. No caso, a taxa de desemprego do IBGE e a taxa de inflação também do IBGE, o IPCA. E o que a gente viu nesse indicador ao longo do ano passado inteiro foi atingir um ápice de alta em relação a outros momentos de crise no passado e que deu uma sinalização que de fato a economia brasileira, por parte da percepção da população, estava numa situação bastante difícil. A gente praticamente vai ficar um ano, pouco mais de um ano, com esse indicador no topo, diferente, por exemplo, do que a gente teve em 2015 e 2016, em que a gente acelerou esse indicador, mas ele rapidamente caiu. A notícia ruim é essa: a gente está numa situação, de fato, desemprego e inflação elevadas já há algum tempo, mas tem a boa notícia que para 2022 a gente deve ter uma taxa de desemprego levemente menor do que essa, mas especialmente a taxa de inflação, a gente deve voltar para patamares mais próximos de 5,5% a 6%, ainda é elevada, mas menor do que a gente viu ano passado. De qualquer maneira, dá a impressão e dá a percepção para a população brasileira ao longo de 2022 que ela vai ter uma sinalização melhor do ponto de vista do seu bolso quando a gente pensa em emprego, quando a gente pensa em inflação. Até a próxima.